É carnaval, samba. Lá do alto nosso Cristo assiste tudo. A esperança iluminada está em paz. O Rio amigo, a alegria e o futebol. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema Carnaval. Convém ao católico cair na folia? Como bem o sabe qualquer católico minimamente instruído na fé, a Páscoa é a festa da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Menos conhecido, porém, é o fato de que tal evento se deu historicamente num primeiro domingo de lua cheia da primavera no hemisfério norte, outono para nós aqui no hemisfério sul. Voltando-se 46 dias no calendário, cai-se exatamente na chamada Quarta-feira de Cinzas. Descontando-se os 6 domingos desse intervalo, pois não se jejua no dia do Senhor, tem-se os exatos 40 dias da Quaresma, da Quarta de Cinzas ao Sábado Santo, segundo o calendário litúrgico tradicional da Igreja. A chamada Terça-feira Gorda, ou Terça de Carnaval, é então definida a partir da definição do Domingo de Páscoa, como o último dia em que os cristãos se entregavam ao consumo de carne antes de iniciarem a preparação penitencial para a celebração da Páscoa, data mais importante do cristianismo. Daí que a palavra carnaval vem da expressão latina carnevale, que significa adeus à carne. O calendário carnavalesco, portanto, é tributário do calendário litúrgico. Se o primeiro homem, Adão, foi tentado e vencido por Satanás, atraindo sobre si e sua descendência a corrupção e a morte, por outro lado, o novo Adão, o Verbo divino encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, começaria a restauração humana com seus 40 dias de jejum no deserto, resistindo às tentações e derrotando o anjo rebelde com seu divino poder. A Quaresma é o período em que, a exemplo de Nosso Senhor no deserto, os cristãos são chamados a travar com seriedade renovada o mesmo combate espiritual, intensificando suas batalhas habituais contra os adversários da salvação da alma, o demônio, a carne e o mundo, pelas armas que a Igreja o ajuda a empunhar: a oração, o jejum e a esmola. As cinzas da quarta-feira remontam aos tempos antigos, em que os penitentes passavam a Quaresma in cinere et cilicio, em cinza e cilício, publicamente cobertos de cinzas e metidos em trajes rudes para expiação dos pecados, humildemente imersos na meditação sobre o pó que somos e a que voltaremos, na esperança de que menos indignamente pudessem participar dos méritos da ressurreição de Cristo e, assim, alcançar a felicidade eterna do céu. Nota-se, portanto, que a conhecida máxima carnavalesca para tudo se acabar na quarta-feira, um lamento pelo que seria o fim de dias apoteóticos de folia, exprime uma inversão litúrgica subliminar. Numa devoção às avessas, seria o frêmito sensual do Carnaval e não a Páscoa o propósito da preparação de um ano inteiro, após o que o folião voltaria a um cotidiano supostamente mecânico, enfadonho, frustrante e sem sentido. A extravagante licenciosidade sob a fantasia temporária de uma outra identidade, ao som de ritmos que apelam mais aos sentidos que ao espírito, seria o máximo escape de uma existência que só se crê realizada e redimida pela saturação dos prazeres do corpo. Dada a finitude da carne e o prazer sempre limitado que dela se pode gozar, porém, as ilusões festivas e efêmeras da folia não podem ser a culminância da vida humana, cuja distinção essencial está no que nela há de imaterial, sua alma racional, de modo que apostar nas alegrias corpóreas como felicidade suprema inevitavelmente conduz ao tédio, à insatisfação e, no limite, à desesperança. A sede do Centro Dom Bosco fica no Rio de Janeiro, cidade cuja folia carnavalesca é mundialmente conhecida não só pelos desfiles de escolas de samba, mas também pelos blocos de rua. E um dos blocos mais conhecidos leva o nome de Simpatia é Quase Amor, criado em 1985 e assim nomeado por inspiração de um personagem das crônicas de Aldir Blanc, escritor, letrista e compositor carioca falecido em 2020.
Em sua obra Rua dos Artistas e Transversais, o autor apresenta seu primo Esmeraldo, conhecido pelas empregadas domésticas do bairro da Penha como Simpatia é Quase Amor, assim apelidado pela fama de conquistador. A verdadeira obra de arte vale-se do belo para inclinar o homem à transcendência do absoluto. Para tanto, deve satisfazê-lo por inteiro, isto é, deve satisfazer-lhe a inteligência, a vontade e a sensibilidade. Assim, a genuína obra de arte deve reunir verdade para a satisfação da inteligência, bem para a satisfação da vontade e beleza para a satisfação da sensibilidade. As lantejoulas, as plumas e as purpurinas do carnaval compõem a beleza postiça com que se busca revestir uma alegria puramente carnal, forçosa e extenuante, porque vazia de bem e de verdade. Um vácuo frequentemente preenchido por excessos entorpecentes, sexuais e demais vícios que deles se seguem. Não se trata aqui, porém, de uma campanha aborrecida e pesarosa contra o expediente geral do festejo e da brincadeira. Mesmo Santo Tomás de Aquino ensina que o divertimento está para a alma como o descanso está para o corpo. Trata-se apenas da triste constatação de um tombo espiritual e moral, da altitude de um Corcovado ou de um morro de Santa Teresa. Do Cristo Redentor ao cimento ateu de Oscar Niemeyer na Praça da Apoteose, do convento carmelita de Santa Teresa ao libertino calçamento da Lapa. Só não nos esborrachamos mais porque nos amortecem na queda as missas propriamente celebradas e o fervor religioso do claustro, de onde sobem os anjos com os santos apelos reparadores que ainda nos sustentam contra o abismo metafísico em que nos precipitamos a cada folia blasfema. O refúgio romântico e antipascal do nosso carnaval faria chorar a São Francisco de Assis, que do fundo da alma vertia lágrimas ao dar-se conta de que o amor não é amado, referindo-se ao desprezo generalizado dirigido a Nosso Senhor Jesus Cristo. Atribui-se a Dom Funtouchin, arcebispo norte-americano, a afirmação de que a desordem econômica é um sintoma de desordem espiritual. Corrupção, fraude, roubo, violência, injustiça social, etc., são desordens vinculadas à desordem econômica e, pela mesma filiação à desordem espiritual, têm suas raízes no pecado, sendo este um abuso da liberdade que Deus nos dá para que o amemos e nos amemos mutuamente. Mas se no carnaval carioca simpatia e amor se confundem, aquele cuja ressurreição na Páscoa nos resgatou da morte espiritual, por outro lado, vale-se de bem pouca simpatia no Evangelho de São João, ao ensinar o amor sem o qual jamais teremos a paz que Ele próprio nos quer dar, mais até do que nós mesmos a desejamos? Diz Nosso Senhor: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. Se guardardes os meus mandamentos, serei constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Então, qual deve ser a postura genuinamente católica diante do carnaval? Ficamos com as palavras de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, referentes ao domingo da 50ª, ou domingo de carnaval, último antes da quaresma, publicadas nesta sua obra editada pelo Centro Dom Bosco, Meditações para todos os dias do ano litúrgico tradicional. Uma das baixezas mais infames que Jesus Cristo sofreu em sua paixão foi que os soldados lhe vendaram os olhos e, como se ele nada visse, o cobriram de escarros e lhe deram bofetadas, dizendo: Profetiza agora, Cristo, quem te bateu? Ah, meu Senhor! Quantas vezes esses mesmos ignominiosos tormentos não vos são de novo infligidos nestes dias de extravagância diabólica? Pessoas que se cobrem o rosto com uma máscara, como se Deus assim não pudesse reconhecê-las, não têm pejo de vomitar em qualquer parte palavras obscenas, cantigas licenciosas, até blasfêmias execráveis contra o santo nome de Deus. Depois de o terem açoitado, o farão morrer. Sim,
Pois se, segundo a palavra do apóstolo, cada pecado é uma renovação da crucifixão do Filho de Deus, nestes dias Jesus será crucificado centenas e milhares de vezes. Neste tempo de desenfreada licença, enquanto os outros só pensam em se divertir com prazeres mundanos, procuremos estar mais que de ordinário diante do Santíssimo Sacramento. Não nos importemos com os escárnios do mundo, lembrando-nos do que diz São Pedro Crisólogo: quem quiser brincar com o demônio não poderá gozar com Cristo. Quando nos acharmos em presença de Jesus no tabernáculo, peçamos-lhe luz para detestarmos as ofensas que o magoam tão profundamente. Peçamos-lhe não somente para nós mesmos, senão também para tantos irmãos nossos desviados. Portanto, caríssimos, o Carnaval é, para o católico, tempo de recolhimento, oração e reparação das muitas ofensas infligidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sem abrir mão dos divertimentos honestos em nossas casas ou locais de descanso, acerquemo-nos de nossas famílias e do Santíssimo Sacramento tanto quanto possível, especialmente em favor das almas que assim não o compreendem e se perdem na licenciosidade e no pecado, para que Deus lhes conceda a misericórdia. E se somos nós a sucumbirmos tristemente às funestas tentações desse período, recorramos logo à confissão sacramental e retornemos ao estado de graça. Que Deus nos conceda a todos uma santa e frutuosa Quaresma. Compartilhe este vídeo entre seus amigos, peço que reze por nós e se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!